E semelhante àquilo que eu fiz no domingo passado, dentro da nossa série de novembro dos sermões, Você é Aquilo que Adora, eu conduzi a mensagem falando que primariamente eram para aqueles que iriam se tornar membros. Hoje a mensagem também é para vocês que estão hoje se tornando membros, meus irmãos e minhas irmãs. E, por consequência, para todos nós. Eu gostaria que você abrisse a Escritura Sagrada comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Fixe os seus olhos nos versos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Queremos continuar te bendizendo e te adorando, Pai, mas não agora com o nosso louvor, nem com o nosso clamor. Queremos te adorar através de te ouvirmos atentamente. Ouvirmos o ensino da tua palavra, não o ensino humano. No poder do teu Espírito, na iluminação que vem dele, para entendermos, compreendermos e assim vivermos a tua palavra. Eu rogo desde já, por esses irmãos e irmãs que hoje se tornarão membros dessa igreja. Eu rogo por aqueles que já são membros de longa data nessa igreja. Eu peço que a nós todos o Senhor tenha misericórdia e fale poderosamente, porque a tua palavra é inerrante, é infalível. Ela é preciosa e ela é suficiente para as nossas necessidades. Cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos ouvindo bastante sobre o tema dessa série, Você é Aquilo que Adora. E propositalmente, como no domingo passado, nesse domingo, eu não quero apenas que descubramos biblicamente as terríveis coisas, fruto do nosso próprio pecado, das tentações ao redor, que faz com que deixemos de adorar ao Senhor para seguir e adorar outros amores, outras lideranças espirituais. Eu gostaria que você pudesse, à luz desse texto, compreender que a sua identidade é reafirmada pelo Redentor. E aqui, através da boca de Pedro, verdades são ditas. Antes de você ouvir a aplicação dessas verdades do texto, me permitam fazer uma introdução com outras verdades. Primeira delas, nós devemos amar incondicionalmente a Deus, mas o pecado distorceu isso, nos tornando infelizmente idólatras, amando a criatura em vez do Criador. A segunda verdade é que buscamos por nós mesmos a razão e a satisfação dessa vida por conta do pecado. Então, a nossa identidade produzida originalmente por Deus, ela foi corrompida, ela foi deteriorada pelo pecado. É por isso que nós somos guiados por aquilo que mais amamos e nos tornamos, portanto, aquilo que adoramos. Fomos criados para adorar. Fomos criados para seguir. Não fomos criados para sermos nós, Deus. Mas a questão é que isso não é um problema.
Repito, fomos criados para refletir Deus. Lembra de Gênesis? Façamos ao homem, disse o trino Deus. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança dele. O problema não é esse. O problema está no desvio dessa finalidade por conta do nosso pecado. E aí o desvio significa, nós queremos ser Deus. A nossa identidade original foi transtornada, foi dissolvida, foi alterada, foi mudada, se tornou disfuncional. Totalmente perdida. Não é de se estranhar que pessoas buscam identidade. Não é à toa que pessoas buscam significância, relevância, entendimento e compreensão dessa vida de tantas formas distintas. E agora eu não vou falar num tom jocoso para que você ria, para que você se ri, né? Fique achando, isso é motivo para a gente rir. Não, o nível da disfuncionalidade por conta do pecado faz pessoas acharem que são animais. Eu sou aquilo que penso, então homens podem pensar, não, na verdade eu sou uma mulher. Mulheres podem pensar, não, na verdade eu sou um homem. Ou como eu disse agora há pouco, não, eu sou um animal. Não, eu sou uma planta. Eu sou o que eu quero desejar ser. Essa é a disfuncionalidade que vem do pecado. E aí vamos perseguir essa ideia, essa busca de significância. Nós vamos buscar aquilo que mais amamos. Vamos adorar essa questão. Vamos torná-la a coisa mais importante para nós. Essa disfunção vem por conta do nosso pecado e isso gera culpa. A Bíblia nos diz que por conta disso estamos mortos em delitos e pecados até o momento em que Cristo vem nos salvar. Ele vem nos regenerar. Você está ainda com a primeira carta de Pedro aberta? Foi isso que ele começou a falar, 1 Pedro capítulo 1. Dê uma olhada dos versos 3 a 5, nessa primeira carta. Esse é o contexto, é isso que ele afirma. 1 Pedro 1, 3 a 5 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Pedro está querendo falar disso. Sim, Cristo Jesus muda isso. A escravatura do pecado foi arrancada dos crentes, daqueles aos quais Cristo morreu e ressuscitou. Desejamos, portanto, agora, aquilo que nos faz nos aproximarmos de Deus. Deus volta a ser o objeto verdadeiro, o único ser que adoramos, que queremos servir. Olhe se não é isso no início do capítulo 2 de 1 Pedro. Veja os 3 primeiros versos. 1 Pedro 2, essa mesma carta, de 1 a 3 nos diz, falando agora da nova vida em Cristo, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Qual é essa experiência da bondade do Senhor? Ser salvo, ser redimido. Lembra os sinônimos que eu usei aqui? A nossa identidade por conta do pecado não foi transtornada, dissolvida, mudada? Então agora ela é restaurada em Cristo Jesus. É exatamente a mudança.
O meu desejo agora é de agradar a Deus. Eu tenho fome de Deus. Pedro, então, entrando no nosso texto, no nosso ponto principal do capítulo 2, verso 9 e 10, Pedro se dirige aos crentes e lhes comunica as boas novas de que são o povo de Deus, que tem tremendos privilégios por isso. E, na verdade, essa passagem é um dos versículos mais preciosos em toda essa carta. Eu quero que você ouça esse texto mais perto do original. Nós já sabemos que nossa língua portuguesa ela é muito complexa para deixar claro línguas antigas como o grego koiné. Mas, numa tradução dos estudiosos, torna tão mais lindo esse texto, mais do que a gente já tem aqui na RA, que vale a pena você ouvir. O texto sagrado diz assim: mas vocês são um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo pertencente a Deus, para que vocês possam proclamar os louvores a Ele, o qual os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Em resumo, o que o pecado fez? Fez você perder a sua identidade como verdadeira criatura e, portanto, servo do Senhor para glorificá-lo. Foi assim que o homem foi feito. O ser humano tem essa razão, objetivo, proposta. E enquanto não vive assim, totalmente de maneira disfuncional, ele está acabado. Por isso a morte no pecado. O que você procura? Sabe por que nos tornamos aquilo que mais amamos? Sabe por que você é aquilo que você adora? Porque existe um vazio gigante no nosso ser. E ele é do tamanho de Deus. Fomos feitos para Ele. Só podemos viver o entendimento da vida terrena e termos a esperança real da vida eterna se estivermos nele. Por isso que esse texto se torna importantíssimo para aqueles que querem dizer ao mundo, como membros de uma igreja de Cristo visível: eu quero publicamente professar a minha fé. Quero demonstrar através do batismo que eu creio na verdadeira Escritura. Eu creio que o Senhor Jesus é o único caminho, verdade e vida, não há outro a não ser Ele. Então vem Pedro e vai mostrar que a sua identidade é reafirmada pelo Redentor. Então agora o que somos? Versículo 9, a primeira parte. Vós, porém, sois raça eleita, povo escolhido. Louvado o nome do Senhor. Porque se nós nos perdemos pelo pecado, vamos ter condição, depois da cegueira espiritual, de voltar ao caminho certo? Não. Mas a Escritura está repleta de ensinos dizendo que antes da fundação do mundo, esse Deus precioso, que conduz tudo pelos seus decretos eternos, Ele preparou tão grande salvação. Ele separou aqueles que eram do seu povo. Todos os pecadores merecem condenação, sem exceção. Todos merecem a justiça da vontade do Senhor ser derramada sobre eles. E para alguns Ele quis que essa justiça fosse de maneira substitutiva, de maneira trocada, derramada sobre um a favor de muitos. E esse um foi Cristo. Ele escolheu o seu povo. Ele separou, elegeu uma raça. Preste atenção nisso. Você não define, com a sua busca inútil por querer e felicidade, o que realmente você precisa. Não, nós vamos levar a vida inteira e seremos decepcionados, mesmo se até 120 anos Deus nos der existência, se procurarmos e perseguirmos aquilo que nós desejamos por nós mesmos. Não haverá paz, não haverá felicidade, não haverá contentamento, não haverá
nenhum sentido. Mas Ele escolheu você. Você é um povo que foi separado. Por isso que a segunda colocação é clara: um sacerdócio real. Na verdade, são duas posições. Uma é de sacerdote. Um sacerdote faz o trabalho de mediação. Pelo menos aprendemos isso no Antigo Testamento. Mas a realeza é alguém que domina, que governa. Então, o que é um sacerdócio real? Na renovação do nosso chamado, na restauração, para sermos como um povo do Senhor perdoado e redimido, nós somos aqueles que agora intercedemos por outros. Nós somos aqueles que agora representamos o único e grande mediador. E nós, ligados a Ele, nos tornamos reais. Não no sentido de um poder humano, não no sentido de que nós agora mandamos, sou filho do rei, eu falo umas palavras e tudo muda. Não, é muito melhor do que isso. Nós somos aqueles usados pelo Cristo bendito para manifestar o seu amor salvador, quando você pode proclamar aquilo que Ele tem feito a você. É isso que Pedro vai falar mais à frente. Um sacerdote tem uma vida exclusiva, totalmente dedicada a fazer a vontade daquele que o redimiu, que o salvou. Essa é a vida do sacerdócio real. E temos uma ligação direta com o rei, então temos a marca do rei na nossa vida. É por isso que é verdade, não mexa com o ungido do Senhor, e eu estou vendo muitos ungidos aqui. Não toque nos meus ungidos. Essas palavras são do próprio Deus no Antigo Testamento. Eles foram separados para mim. Essa é a sua identidade em Cristo. Você agora serve como sacerdote a realeza eterna. Mas veja que continua o verso 9. Você é nação santa. Se com a ideia de sacerdócio já havia a separação para um objetivo só, e a santidade está ali, agora é uma questão coletiva. É uma nação inteira. São pessoas que vivem numa comunidade gigantesca, que tem uma única característica: são santos. E você sabe que isso muitas vezes é difícil de você admitir, não é? Porque você está do lado de cá do céu, você está na vida terrena, e nem sempre a nossa santidade pode aparecer. Mas nós fizemos aquilo que Cristo Jesus nos deu condição de fazer no início do culto. Nós confessamos sim as nossas mazelas. Quando você está buscando ser aquilo que você adora, amar qualquer outra coisa e não ao Senhor, você nunca admite seus pecados. Você não admite suas falhas. Que isso? O seu orgulho é o seu rei. Mas quando Cristo te salva, e aquela frase maravilhosa, antes dele te dar a clareza das boas novas, das boas notícias, ele mostra a certeza das más notícias. O seu pecado condena você, ofende a Deus, você precisa ir para o inferno, mas Cristo Jesus veio, e a justiça da condenação que deveria ser sua, passou para ele, e agora você é separado, a santidade dele passa a ser sua. Irmãos, eu nunca vou esquecer disso, desde a primeira vez que eu ouvi. Deus olha para mim, Ele não vê mais o Nelson, Ele vê Cristo. Então, quando eu oro, Deus, eu vou ilustrar, é só uma ilustração. Se Ele olha para mim, Deus faz isso. Você, mas de repente Deus pisca uma vez e, filho, é você que está orando, é você que está clamando. É por isso que fazemos tudo em nome do Senhor. E aí ele é favorável, é uma ilustração, ok? Eu não estou falando um ponto teológico. É para você compreender. E sabe o que é incrível? Quando ele olha para Cristo na cruz, e o Pai abandonou o Filho na cruz. Lembra do grito? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste?
Quando ele olha para a cruz, ele não vê o seu santo, precioso e perfeito filho, ele vê você. Ah, seu desalmado pecador, você pagou o preço através do meu filho. Somos aceitos. Pense um pouco nisso. Raça eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação que recebeu santidade. E aí você compreende a última parte. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está entendendo? A sua identidade agora, com todas essas frases, todas essas palavras, ela está sendo redefinida. Ela está de novo sendo colocada e ligada na direção certa. A direção é de Deus. Compreenda isso. Você é um povo e eu amo essa coletividade. A gente sempre ensina, porque verificamos isso na Bíblia, que o Senhor salva individualmente, ok? Mas faça um estudo você mesmo. E você vai descobrir que Deus, apesar de salvar individualmente, Ele pensa em famílias, Ele pensa em igrejas, Ele pensa no nível de um povo. E aqui está uma das provas. Você não está sozinho. Você não vai ser um que vai sofrer neste mundo as durezas de ser cristão. Não, você vai sofrer coletivamente, vai ter outras pessoas que podem chorar contigo e juntos lembrarmos, mas nós somos raça eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, somos um povo que temos um dono. Esse dono não é Satanás. Esse dono não é o seu coração. Esse dono não é o mundo perdido. Esse dono não é nenhum governante deste mundo. Somos um povo de propriedade exclusiva. Num mundo que quer cortar todo tipo de exclusividade e colocar todo o tipo, me entenda bem por favor, todo tipo de inclusividade, somente por causa da obra de Deus em Cristo Jesus, Ele tira você da inclusividade, da inclusão que o pecado te fez para a condenação, para você ser excluído dessa condenação e se tornar exclusivo dele. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é dele. Quem vai tocar em você? Nós estamos em 1 Pedro, não é? Então, vai para 1 João. Esse texto ainda vai ser pregado, porque eu creio que ele não foi. Não foi. Vai para 1 João. Primeiro eu queria que você visse em 1 João. Capítulo 3, verso 8. 1 João 3, 8. Será que a gente consegue ler a uma só voz, todos nós juntos? 1 João 3, 8. Está sendo projetado. Vamos ler? O texto diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Jesus destruiu as obras do diabo? Ele destruiu ou não destruiu? Isso, a gente acredita porque está escrito na Bíblia. Ele se manifestou para destruir. Jesus veio até nós, sim. Viveu nossa vida, obediente perfeitamente, cumprindo a palavra do Senhor. Morreu nossa morte, sim. Levou a nossa condenação, nos salvou. E todos os méritos de Cristo passaram a ser nossos gratuitamente. Então ele destruiu as obras do diabo. Mais um pouquinho. De 1 João, capítulo 5, e eu amo esse texto, 1 João 5, 18, é mais um desses que você deve decorar de toda a Escritura, 1 João 5, 18, vocês conseguem ler, irmãos e irmãs, por favor? Sabemos... Não vive mais em pecado, o pecado não domina, você não fica mais pecando.
Sim, o poder do alto de Cristo Jesus mostra para você a tentação, você pode se desviar, Ele te dá poder para você dizer não, você não está mais preso ao pecado. E se você escorregar, você confessa-o, e você é redimido. E o Senhor te dá poder, e você fica atento. Os meus pecados estão sempre diante de mim, agora eu estou mais atento. E o maligno? Não toca. Repete comigo. O maligno... Satanás tem poder, irmãos. Não brinque com ele. Ele arma ciladas. Se você estiver fraco na fé, você cairá, ó servo e serva de Deus. Mas ele vai te tocar? Não. E ele fica morrendo de raiva quando a gente conhece a Escritura e fala a verdade. Mas o que isso tem a ver? Volta para 1 Pedro 2,9. Qual é a parte final dessa frase do verso 9? Parte A que estamos vendo. Somos um povo de propriedade exclusiva. Se nem Satanás pode tocar em você, o que mais vai tocar? Você percebe? A sua vida agora é outra. Santidade é a marca da sua existência. Você identifica a pecaminosidade do seu coração, antes não. Agora você sabe, esse falar mal está errado, esse pensamento tem nada a ver com a Escritura. Nossa, eu preciso usar mais dos meios de graça. Eu preciso estar em comunhão com os crentes. Nós somos um povo. Deus é o meu Senhor, resgatador, dono, juiz. Essa é a minha identidade, eu sou dele. Muito bem. Se você está entendendo que é Ele que afirma, o Redentor, a sua real identidade, se somos isso em Cristo, uma pergunta tem que surgir. Qual o objetivo? Para quê? Qual é a finalidade? Final do verso 9. Tem uma vírgula aí depois de propriedade exclusiva de Deus, não tem? Vírgula. A fim de. Finalidade. Propósito. Sabe o que é maravilhoso em Deus? Ele não faz coisas à toa. Ele não diz, inventei uma árvore. Eu quis. Criei mais uma constelação no universo. Eu não tinha o que fazer, eu bolei essa. Ele faz tudo com propósito. Aliás, é assustador o nível de propósito de Deus. Você fica impactado quando você lembra de Provérbios 16? Vá lá para Provérbios 16. Abra a Escritura no verso de número 4. Provérbios 16, 4. Há tantos textos, mas me parece que nesse tom de dizer que Deus faz as coisas com propósito, se torna muito claro, não é? Provérbios 16, 4. Vocês podem ler, por gentileza? A primeira parte é incrível. Ele fez todas as coisas para determinados propósitos, fins. Nada é à toa nos decretos e vontades do Senhor. E para que ficasse claro àquele que está buscando sabedoria através do livro de Provérbios, Salomão coloca, e até o perverso para o dia da calamidade. Você pode traduzir dia da calamidade para dia mau, você pode traduzir dia da calamidade para condenação eterna, fique à vontade. Para mim parece que não muda, porque ele determinou perversos para um fim ruim. Quem é o Senhor? Quem manda? É assustador que Ele coloca em tudo um objetivo, um propósito, e não é tentativa. Isso tudo vai ser cumprido. Por favor, presta atenção. Tudo que está na Escritura, que aponta para a glória de Cristo, tudo isso vai ser alcançado. Ele vai realmente reinar absoluto. A eternidade vai chegar. É uma questão de tic-tac. Tic-tac. É daqui a pouco. É logo. E o daqui a pouco de Deus, você sabe. 1000 anos é como? E um dia?
Eu fico pensando quem está na idade de 70 e poucos anos, porque 70 e poucos anos é uma piscadela de Deus, não é? Eu então já, microsegundo no relógio de Deus, mas querido, Ele vai cumprir. Agora, se tudo Ele tem um propósito, qual é o propósito seu na nova, ou melhor, na restauração dessa identidade que o Redentor diz para você? Qual que é? Final do verso 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa tradução coloca proclamar as virtudes. Isso é proclamar os louvores daquele que nos salvou. Aí você pensa, então isso é para ficar cultuando dentro da igreja, bem quietinho, para que ninguém saiba. Não. Sabe por quê? Porque quando você lê, não precisa abrir agora, mas quando você lê Romanos 12, diz que a sua vida inteira tem que ser um culto racional. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você está cultuando a Deus, porque você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você percebe? Então proclamar os louvores, como diz no original, as virtudes de Deus, a adoração ao Senhor, dizer, Ele reina, Ele é o dono do universo, eu sou o povo dEle, e você quer se tornar povo dEle, Ele tem poder, deixa eu lhe falar do evangelho dEle. Você exala o bom perfume de Cristo, para usar uma palavra que Paulo recebeu do próprio Espírito Santo. Você vai manifestar ao longo da sua vida terrena os louvores daquele que te salvou. Agora dá uma olhadinha, por que Pedro, você não entenderia se Pedro só escrevesse a fim de proclamar as virtudes daquele que te salvou? Você não ia entender? Agora repare, Pedro coloca detalhes mais precisos e preciosos. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para você não esquecer o que a disfuncionalidade do pecado, a deteriorização pecaminosa, de nos tornar aquilo que amávamos e adorávamos, e que coloca Deus longe e você mesmo no centro, e nunca há satisfação, completude, só há problemas, só existem problemas, melhor dizendo. Ele está dizendo, Ele está afirmando, você tem que adorar ao Senhor, que é o Deus verdadeiro. Você precisa proclamar quem Ele é de fato. Você precisa explicar a todos o que Ele fez por nós pecadores. A nossa vida exala isso. É interessante que quando os dois grupos, de novo terão dois grupos aqui. O que eles estarão fazendo aqui, e eu estou me esforçando para deixar isso claro para nós todos, eles não estão fazendo um rito criado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles estão afirmando que isto aqui é o que Deus está fazendo neles, claramente. Por isso eles se submeteram ao Senhor dessa palavra. Repito, adorar ao Senhor verdadeiro, proclamar quem Ele é de fato, explicar a todos o que Ele fez por nós, pecadores. Meus amados, a nossa identidade é redimida, é restaurada, nunca esquecendo o que Deus fez por nós. E aí vem o verso 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Preste atenção, não éramos povo, dispersos, nômades, distantes de qualquer questão, não éramos povo, agora somos povo, não apenas um povo, uma nação, mas um povo de Deus. De novo, propriedade exclusiva do verso 9. Não éramos
alvos de misericórdia, não éramos dignos de misericórdia, somente de condenação. Agora recebemos misericórdia. E o que é a misericórdia? Dar ao pecador o que ele não merece. Você não merece ser salvo. Você já disse isso para alguém que não é crente? Olha, eu não estou falando que a minha religiosidade é melhor porque eu sou muito bonito, ou muito estudado, ou muito alguma coisa. Eu não mereço essa salvação. Ele quis dar. Pedro está falando exatamente isso. Não esqueça, vocês não eram povo. Vocês são do Senhor agora. Vocês não tinham condição de alcançar nenhuma misericórdia. Essa misericórdia foi derramada, dada completamente a vocês. Percebe agora? Percebe que essa ação poderosa do Cristo bendito faz com que a sua identidade verdadeira, real, seja restaurada e reafirmada pelo Redentor? É isso. Quando alguém chegar para você nessa vida e falar alguma coisa má sobre você, pessoas zombarem da sua fé, pessoas criticarem o que você faz em prol da honra e glória de Cristo, quando você for menosprezado, lembre-se quem você é. Lembre-se quão tristes são essas pessoas que estão buscando identidade em tudo que é criatura, esquecendo de ver o Criador, mas Deus alcançou você. E agora você não está mais à mercê de ser enganado e colocar coisas como você mesmo, como sendo o alvo do que é mais importante. Cristo é mais importante. Fazer a vontade do Senhor é mais importante. Eu sacrifico qualquer coisa para ficar com Jesus. O que você vai sacrificar hoje? Para dizer, nada terá obstáculo entre eu e a vontade do meu Redentor. Eu vou ouvir Ele dizer quem eu sou. Eu vou acreditar e descansar na minha identidade redimida, restaurada em Cristo Jesus. Amém.